Salve, salve, senhoras e senhores, querido ouvinte, está começando o nosso décimo episódio de Exaustos. Você que já deve estar cansado de suportar toda essa minha suposta falsa animação em todo o começo de episódio. Força, guerreiro. É isso aí, sejam bem-vindos, está oficialmente iniciado o 10º episódio de Exaustos. E sobre o que falaremos, querida bancada? Aqui ao meu lado temos o senhor Francisco Junqueira. Oi. E ao meu lado esquerdo, Ariane Freitas. Eu quero manifestar a minha indignação porque a gente falou de WhatsApp e não falou do gemidão. A gente já chega lá. Registrem meu protesto aí, ok? Chega lá. Então, já que antes da gente entrar no tema de hoje, eu vou querer, como ela falou do gemidão, eu queria dizer que... Pedir desculpa aí à sociedade, mas desculpa até a página 2, porque eu achava muito legal, ainda acho muito legal. Eu fui um grande produtor de gemidões do Zap, o Francisco tá de prova. Então, se você um dia repassou o gemidão do Zap, prazer, eu fui a origem dele. Gemidão do sapo. Do Sap. Eu repassei todos os gemidões que chegaram em mim. Inclusive fiz uso dessa indústria do gemidão que o Vitor criou. Fiz várias encomendas muito pontuais. É muito bom. Era muito divertido. Eu não sei porquê, mas eu tenho aquela mente tipo de quinta série, kkkk, eles estão rindo de uma mulher gemendo. O motorista pode correr, a quinta série não tem medo de morrer. Muito obrigado, minha história triste com o gemidão é que eu morava com os meus pais, minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai tinha acabado de se aposentar nos meus últimos anos morando com os meus pais, foi logo que surgiu o gemidão. E meu pai é uma daquelas pessoas, né, que agora ele fez 60 anos esse ano, então, sei lá, devia ter uns 58 na época. Já é um senhorzinho que vê todas as mensagens que recebe no WhatsApp, sem passar. Se ele receber um PowerPoint de 10 minutos, ele assiste os 10 minutos do PowerPoint. E aí ele tava lá na sala, eu tava no quarto, não sabia que existia gemidão do Zap, eu ouvia aquele barulho que ele caía todo dia e ficava pensando assim, nossa, meu pai tá vendo coisas indecentes comigo em casa, como assim? O mesmo vídeo over and over and over Então, no again. dia que eu descobri que existia o gemidão do Zap, eu fiquei completamente aliviada e comecei a rir da cara dele. Inclusive, eu e minha mãe zoamos ele porque ele cai até hoje. O gemidão salvou uma família. É isso que a gente tá contando aqui. Muito obrigado, Alexis Texas. Você me rendeu muitos momentos de Chama risada. Alexis Texas o nome Sim, dela? a atriz que faz o gemido. Não era aquela lá que... Não, essa aí é outra. Essa aí é outra. Eu adoro atriz. que um tá lendo a mente do outro. Não, essa aí que você tá pensando. Eu- essa aí. não, mas eu tem sei. É porque tem uma que eles ficam falando e eu fico horrorizada, porque a A Mia mulher... Khalifa? Não, a Lili Santos. Nossa, a mulher é assustadora. É muito. Ela também é uma. A interpretação dela é Mia fantástica. Khalifa na minha timeline. Mia Khalifa só é tem adolescente overrated. punheteiro, né? É E a overrated. Khalifa não foi aquela lá que saiu também, que passou na Essa universidade e mesma. ninguém fala Essa disso? mesma. Não, mas a Mia Khalifa, a galera tem uma tara porque ela tem uma cara de um pouquinho. Né? Não, ela é libanesa, um negócio assim, e a galera acha fantástico isso. Sei lá, eu acho overrated. E agora saindo do assunto pornografia. Então, vamos falar que o assunto Não não pode. é gemidão. Não pode dar essa abertura pro Vitor, que ele já entra na parte técnica do pornô. Veja bem, eu vou trazer as minhas. Olha, eu aqui fingindo que eu não sei de nada, mas então, o assunto... Eu sou muito bocó mesmo. O Vitor e a Ariane falando com propriedade. Nossa, gente, que bom. Eu não tô falando nada com propriedade, me respeita. Eu tô falando com propriedade sim. Mas então, nós vamos falar sobre uma coisa que vocês pediram. Quem ouviu o Abraço Coletivo já sabe o assunto de hoje. É o segundo podcast que a gente grava com sugestões dos nossos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre expectativas. O que esperar Quando do você está nosso esperando. episódio Que de expectativas? O que vocês esperam dessa conversa que vai ser? Eu espero a gente chegar em boas conclusões e em boas soluções. Porque Nossa, que expectativa merda que você tem. Então, é uma concepção muito particular minha sobre expectativas, né? Porque se a gente for no negócio da palavra, expectativa, o que é expectativa? Expectativa é uma união de duas palavras, que é expectar, que é olhar, e ativa, ou seja, é uma visão ativa. É você estar fantasiando a visão de uma coisa que possivelmente pode acontecer. Sem querer entrar no papo de pornografia de novo, a gente não ia começar o podcast com você explicando por que as pessoas acordam eretas? Verdade! A gente combinou isso? Ele prometeu no fim do outro podcast e no podcast passado ele esqueceu. Eu esqueci. Eu Olha, assinei isso? Não, você não tem nada a ver com você. É que as pessoas cobraram. O mais bizarro de tudo. Eu vou inserir aqui na edição a explicação de por que as pessoas acordam eretas.
Vamos lá, vamos explicar o porquê que o homem geralmente acorda com uma ereção. Tá, isso se dá por causa de 2 motivos. O motivo mais comum é por conta de um sistema de defesa do próprio organismo do homem para evitar a fibrose, que seria o enrijecimento da área por conta de inutilização. Então, quando a gente está no sono mais profundo, o homem geralmente tem entre 4 ou 5 ereções durante esse sono, exatamente para próprio pênis em si não morrer por inatividade. Então, ele tem esse sistema de defesa. O outro motivo seria mais por causa da pressão que a bexiga faz quando a gente está com muita vontade de ir no banheiro, num nervo específico próximo à região, que acaba ativando o nervo responsável por causar a ereção no homem. Então, mas isso não acontece quando a gente está acordado, exatamente porque geralmente a gente vai no banheiro antes disso acontecer. Então, estamos respondidos, voltamos com o programa. Depois que a gente ficar famoso, você solta isso aqui. Nem depois, nem antes, pelo amor de Deus. Bom, voltando a falar de expectativas, o que, como eu tinha dito, expectativa é uma projeção de uma visão que você quer ter do futuro. Então, o que eu aprendi com o tempo é que a expectativa, ela cria ansiedade. Ou seja, a gente está dentro da sociedade onde a ansiedade é uma coisa muito latente, muito prejudicial a todos. Eu nunca tive muitos problemas com a ansiedade, porque eu acho que desde jovem eu aprendi a criar todos os tipos de expectativas, tanto as ruins quanto as más. E a partir do momento você nivela tudo. E aí você não tem mais expectativas. Você só consegue enxergar futuros possíveis. Ansiedade não é necessariamente uma faceta da expectativa? Sim, ela origina na expectativa. Depende. A gente tá falando de ansiedade, não o problema. A ansiedade no sentido de você sofrer por antecedência. Sim. Tem a ver com a expectativa? Tem, porque você... Assim, Se você não tem expectativa, você não tem porque tem porque, assim... eu achei que era só quer dizer, só não, né? Que é um problema... Mas para pra pensar. Se a ansiedade é um sofrimento por antecedência, ele parte do pressuposto de que algo vai ou pode acontecer. Ele estimula uma insegurança sua e não deixa de ser uma expectativa, porque você está antecipando algo que não tem possibilidade de você saber como vai terminar. Ou até pode acontecer, ou vai acontecer. A ansiedade exatamente acontece porque você tem uma possibilidade muito ruim que pode acontecer, e às vezes é a maior probabilidade de acontecer, e você já está sofrendo antes daquilo acontecer. A conversa sobre expectativa, ela vem muito oportunamente depois que a gente falou sobre tempo. Porque ela surge do nosso desespero de nós não conseguirmos dominar o tempo. O tempo, ele tem os limites, a gente não tem domínio. Eu gosto muito de falar isso. Nós não conseguimos precaver o que nós não conseguimos prever. Então, eu acho que é isso que dá as mãos da expectativa e da ansiedade. Porque a gente tenta antecipar as coisas, a gente tenta se defender, criar muros, criar defesas para uma ameaça que a gente não necessariamente sabe o que é, quando vem ou por que vem. A gente só deu voz a uma insegurança, a ansiedade, justamente. A palavra já... Como é a relação de vocês com as expectativas? Vocês acham que é de todo negativo, que é positivo? Vamos ver. Como eu tinha dito, eu acho que durante muito tempo na minha vida eu sempre encarei as expectativas que eu tomo sobre tudo, sei lá, tipo, sobre relacionamento, trabalho, tudo, de todas as formas possíveis. Eu sentava e falava, beleza, eu queria que tal coisa, queria que aconteça de tal jeito. Mas também podem acontecer de jeito Y, Z, W, H e todos os motivos. E eu acho que a melhor forma é você encarar que todas as possibilidades são reais. E você aceitar que pode vir qualquer uma. Vai acontecer. Mas você fixar em uma e querer que só aquilo aconteça, ou fixar só que a ruim, ou que achar que só a ruim vai acontecer, que é o que causa todo o desconforto, que tira seu sono, que faz ter todas as suas funções vitais pararem de funcionar direito. Uma das etc. maiores mentiras que eu me conto, eu posso falar pelos momentos mais difíceis da minha vida,
e eu posso dizer abertamente que uma das mentiras que eu me conto é quando eu falo pra mim mesmo ou eu externalizo, eu não tenho expectativa nenhuma a respeito disso. A gente sempre tem expectativa. Porque a gente não tá falando isso como de forma assertiva. A gente tá tentando se convencer, porque não ter expectativa de fato a respeito de alguma coisa, além de confortável, além de seguro, é impossível. Então a gente tem tanto medo da possibilidade de não dar certo, que a gente se apega na ideia ilusória de que a gente pode não sentir absolutamente nada. Que a gente não quer sentir absolutamente nada, e a gente quer. Sabe uma coisa, né, que eu reparei muito com relação a expectativas? Principalmente as pessoas se apegam muito às expectativas negativas, tipo, sobre alguma coisa que vai dar errado. E aí, tudo começa a descambar e a pessoa começa a sofrer de ansiedade a partir do momento que ela foca nessa possibilidade errada e ela começa a maquinar justificativas para que essa possibilidade ruim possivelmente aconteça. Então ela gasta mais energia tentando justificar do porquê aquilo vai acontecer de errado do que você pensar que existem outras alternativas. Ou seja, ela tem um destino X e ela começa a construir diversos caminhos para que tudo chegue no X e não que tudo vá para o Y, vá para o Z. E isso é o maior problema de tudo. Porque as coisas, quando elas são explicadas e justificadas, a gente consegue engolir melhor do que a gente consegue mastigar. Alguma coisa que a gente não consegue explicar nas minúcias, nos detalhes, que a gente não consegue ter a certeza, a máxima certeza de que a culpa não foi nossa ou de que o dano maior não vai ser dentro de nós, deixa a gente mais confortável. A imensidão do não sei, as milhões de possibilidades, entre elas todas as que giram em torno de uma culpa, a palavra é culpa, elas são muito mais assustadoras. É por isso que a gente tenta ficar justificando. Porque essas coisas estão acontecendo por 1000 fatores alheios à minha culpa. Mas aí o problema tá a partir do momento que você perde muita energia pra tentar justificar uma coisa ruim. Mas é irracional. Então, assim, então, é irracional, mas você tem que treinar esse exercício racional. A expectativa ela tem duas facetas. Por um lado, a expectativa te impulsiona pra frente. Porque quando você sabe o que você espera, você corre atrás pra concluir aquele objetivo. E a outra faceta, que é a negativa, é que ela acaba limitando a gente. Então, assim, eu espero isso. Às vezes a gente cria tanta expectativa em cima de uma coisa que a gente não consegue enxergar outras possibilidades. Porque a gente fica muito focado naquilo. E aí, primeiro, a gente não vai saber lidar quando essa expectativa se frustrar, se acontecer. Porque, assim, a gente pode ter definido o nosso objetivo, a gente pode lutar muito para que ele aconteça, mas ninguém tem controle do que vai acontecer. Então, às vezes, a gente faz tudo certo e dá errado. Então, assim, você ter muitas expectativas, viver em função das expectativas, te impede de se sentir satisfeito. Sempre que você concluiu uma, você quer mais, e quer mais, e quer mais, e não consegue saborear a vida. Nossa, que profundo. Saborear a vida, porque você está correndo atrás de coisas novas o tempo inteiro. Então, são duas facetas. É a faceta de você usar a seu favor, de você saber colocar objetivos, saber que eles podem ser frustrados, que eles não são fixos, e ao mesmo tempo que você não tem que viver em cima de metas. Elas podem existir? Podem. Podem e devem, né? A gente tem que ter objetivos na vida. A gente tem que ter uma régua para saber até onde a gente tem que chegar. A gente tem que ter um passo a passo, um planejamento de vida. Isso é uma coisa que você tem que construir para si mesmo. Você tem que criar expectativas a respeito de uma coisa que também eu vou falar sobre expectativas das outras pessoas a respeito de si. É isso que eu ia falar. O melhor exemplo disso é a gente criar a expectativa, por exemplo, de alguém que a gente está apaixonado. Que a gente está apaixonado ou que a gente quer encontrar. Que é aquela pessoa que a gente falou lá no começo, que entra no Tinder porque quer um namorado. Quer uma pessoa assim, 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 assim. E aí a gente coloca a primeira pessoa que aparece dentro dessa caixinha para preencher nossas expectativas. É que unindo as duas coisas que vocês falaram, tanto a questão do Vitor sobre a expectativa do outro, mas isso da questão do relacionamento, como que, assim, qual que é o caminho que essa pessoa que está buscando um namorado, ou namorada que seja, ela segue? Ela, assim, isso vem de um stand-up da Gracie Janoucas muito bom. Pensa que ela tá com um quadro na mão, uma tela, e ela pincelou ali tudo que ela quer viver. Não é só as características da pessoa. É tudo que ela espera vivenciar com essa pessoa. Ou seja, ela já tem
Uma proposta. Já tem é como se ela tivesse naquele. Sabe aqueles folhetos de prédios que ainda não foram construídos? Tá na planta ainda. É como se, não, aquele desenho lindo do prédio, as pessoas aqui, que é o desenho do prédio, como você acha que vai ser. Uhum. E a pessoa, ela começa a colocar, a gente vai viver isso, a gente vai fazer aquilo, essa pessoa vai ser assim, 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 vai ter aparência X, vai ter a voz Y, vai ter esses gostos. Olha o nível, o mar de expectativa que ela tem. Aparece uma pessoa que sugira que ela atenda pelo menos uma dessas características, ela pega a cara dessa pessoa e coloca na tela. E de repente essa pessoa não tem nem a chance de ser ela mesma. Ela virou na cabeça desse que tá em busca do namoro toda essa vida. Então, assim, você já começa a conhecer uma pessoa e essa pessoa já meio que já tem que arcar com a responsabilidade de ser tudo aquilo que o outro acha que ele é. Porque aí vem aquela frase, uma das frases mais clichês e mais coerentes da internet, que é: eu não me apaixonei por você, eu me apaixonei pelo que eu achei que você era. Eu falei sobre isso no meu... Eu não falo exatamente sobre isso no meu livro, mas tem uma frase que eu falei que eu sempre uso quando a gente fala de expectativas, que é: a expectativa dos outros não é problema meu. Justamente. O que você espera de mim não é problema meu. Assim como o que eu espero de você não é problema seu. Saindo um pouco da questão de relacionamento, eu acho que tem uma questão de relação até com pais. Sim, com qualquer pessoa. Do que os seus pais esperam de você. E é uma coisa que, tipo, é um pensamento que eu entrei nessas últimas semanas a respeito disso, sobre, tipo, o que meus pais pensam de mim, ou que, tipo assim, o que os pais pensam de qualquer outra pessoa. E eu acho que, beleza, eu me preocupei muito tempo da minha vida, não me preocupei, né? Eu ainda faço isso porque vira um hábito de tentar não dar desgosto aos pais. Só que acontece que, tipo, há muitos pais, meus talvez sim, talvez não, mas que eles depositam, eu já vi amigos nossos relatarem de que, tipo assim, sobrecarregaram eles com tantas expectativas sobre o que eles deram para ele ser, sobre o que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir, e não se preocuparam sobre o que eles queriam ser. Ou seja, depositaram todas as expectativas, todas as energias, deram tudo pra essa pessoa, sobrecarregaram ela de um monte de informações, falaram assim: ó, te dei comida, te dei roupa, te dei a melhor educação, te dei melhor estudo, te dei condição de você ser grande, agora você vai ser. E aí é um problema, porque a pessoa, tipo, calma lá, e o que eu quero ser? Não é só... Eu acho que existe até a parte velada, que é exatamente tudo isso que você falou, e às vezes a pessoa mesmo cria na cabeça dela. Os pais talvez não façam a cobrança, talvez... No meu caso, por exemplo, meus pais, eles estão sempre ali pra mim. Uhum. Sempre. E aí eu crio isso na minha cabeça. Eu falo: caralho, eles fizeram tudo isso, estão ali o tempo inteiro, e aí eu vou fazer... Tipo, eu não estou sendo bom o suficiente, eu não tô... Eu não posso dar essa tristeza, sabe? Eu não posso ser essa pessoa que não corresponde. A gente se sente na obrigação de dar orgulho. Às vezes eu tava recentemente até... Tava bem bêbado, não sei o quê. Tava sentado na minha cama quieta, minha mãe sentou do meu lado. E começou a fazer algumas perguntas e tudo. E, sei lá, no ápice da minha lucidez alcoólica, eu virei pra ela e falei: às vezes, eu sinto que é uma cobrança quase autoritária sobre a felicidade, sobre o sucesso. Porque a expectativa e a culpa não é dos pais, a culpa não é dos amigos, a culpa não é de ninguém que espera o nosso melhor. Não é uma questão de culpa, mas é que às vezes a gente se sente tão frustrado de não atender e machuca, entendeu? Porque uma coisa é você não atender a expectativa de um desconhecido, você manda tomar no cu. Ou a sua própria expectativa. Ou a sua própria, às vezes, assim, dependendo do jeito que você olha. Quando lida a respeito de pessoas a quem você admira, a quem você tem gratidão, ela vira, assim, ao mesmo tempo que ela é muito legal que as pessoas esperem coisas legais de você e tudo, mas às vezes ela vira um peso, ela vira parece o One Ring, sabe? Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Aquela coisa tão pequena no peito que tem o peso de 1000 fortalezas. E, nossa, como pese, como fica pesado. E às vezes essa felicidade que os pais, em especial, porque a gente tá levando o legado dos pais adiante. A gente cresce com essa cultura que nós temos que superar os nossos pais. E às vezes isso é muito autoritário. A felicidade... eu vou falar uma coisa aqui, vai parecer radical, mas a busca pela felicidade é autoritária.
Porque espera-se que a gente esteja feliz o tempo inteiro. Que Isso a gente, não existe. Que Não a dá. gente esteja felizes e que tenhamos um sucesso imediato. Porque o tempo vai passando, os pais vão olhando. E, cara, e aí? O que a gente faz com isso? Eu acho que, assim, a minha mensagem exatamente para essas pessoas que sofrem, que eu conheço, tipo assim, uns 4, 5 amigos meus que vivem sobre cobrança de pais, eu felizmente não tenho essa cobrança. Tipo assim, eu tomei decisões que meus pais achavam que eu não ia tomar, eu tomei, mas mesmo assim eles nunca encasquetaram com isso. Mas eu tenho amigos meus que os pais não aceitam e não apoiam nenhum tipo de outra ideia contrária que não seja as que eles esperam que o filho deles seja. E eu acho, tipo assim, a primeira noção que você tem que ter é que uma é que você tem que ter e que seus pais precisam ter. É que, tipo, seus pais não fizeram você pra eles. Você não é um serviçal. Você não é a Barbie. Se o seu... Você tem que ter na cabeça que eles te fizeram para o mundo. E a partir do momento que eles se forem, que eles morreram, ou até mesmo você morrer, eles vão continuar lá, e quando eles morrerem, você vai continuar. E pergunte-se... Então, você tem que fazer o que você acha que você tem que fazer. Pergunte-se, é justo eu escolher entre a minha felicidade e a deles? Sim. Essa não pode existir essa escolha de Sofia. Nenhum pai, nenhuma mãe, e às vezes os pais eles fazem isso de forma até indireta, de Que forma muitas vezes inconsciente. não é Acho consciente. que a esmagadora das vezes. Essa Eles é só querem o melhor pra gente. E Isso aí chama- a visão de mundo deles é uma, isso, nossa é outra. isso chama Sim. zelo. E às vezes o zelo não é necessariamente um sentimento bom. Né? A gente falou disso. A gente, justamente, esse cuidado excessivo nada mais é de uma expectativa do que a gente está falando e de um medo, de uma ansiedade que os pais têm da gente sofrer ou da gente não alcançar. Eu acho que alguma parte coisa. da plenitude de viver o amor de verdade, aí seja com os pais, seja com amigos, seja com um relacionamento romântico, é você se sentir livre pra ser quem você é. Mas é que para os nossos pais, as nossas frustrações e as nossas escolhas que derem errado, e eventualmente nós vamos nos frustrar e nós vamos fazer escolhas erradas. Sim, todo mundo faz. Para eles, isso pode ser um problema se eles não são bem resolvidos com o fato de que... Não foi eles, foi uma decisão tomada pela gente. Justamente, nós escolhemos e nós não sabíamos que Eu aquilo vejo daria muito a minha mãe sofrendo por isso, assim. Por exemplo, seja quando eu tô mal por causa da depressão, ou seja porque aconteceu alguma coisa no trabalho e eu não tô feliz, qualquer mudança que eu desejo fazer, qualquer coisa. Toda vez que eu me sinto desestabilizada, eu carrego o peso também, embora não seja legal isso, mas acontece, de perceber que a minha mãe fica mal. E aí tanto é que eu tento não passar pra ela algumas vezes, só que é difícil porque a gente tem uma relação muito próxima, porque aí cai nela também o peso da expectativa dela sobre si. Ela, tipo, o que eu fiz de errado? Será que é por culpa minha que ela ficou assim? Será que os problemas psiquiátricos dela são culpa minha? Será que o jeito que ela se comporta? Então, assim, por mais, a gente tá falando que é um peso que eles colocam sobre a gente, mas também é um peso que eles colocam sobre eles mesmos o tempo todo. Sim. Uma pressão que eles têm de criar o filho perfeito, o filho que não dá trabalho, ou o filho que faz isso, que faz aquilo. Tanto é que, se você for perceber, nas representações ficcionais, em livro, em novela, principalmente, a mãe que tem um filho problemático sempre pinta ele como o filho perfeito para as outras pessoas. Sim, porque ela não consegue. Não é que ela não consegue. Ela fantasia que os problemas dele não são problemas que ele tem que encarar, que ele tem. Tipo, não foram os problemas que ele geraram. Sei lá, vamos pensar num dependente químico. Não foi ela que foi lá e utilizou e consumiu aquilo. Ele pode ter sido ludibriado, ele pode ter feito N motivos. O primeiro pensamento da superproteção é exatamente esse. Achar que você falhou. E é por Tem isso muita- que é por isso que o aspecto da superproteção tá na palavra, super proteger. É melhor que o meu filho fique o resto da vida em casa, dentro do quarto, do que na rua podendo sofrer qualquer coisa, não percebendo que não tá rolando uma vida ali. Ele virou um avatar de si mesmo. Ele virou um preso, né? Porque a vida tá lá fora, ele pode É aquela descobrir. coisa, você vê o filho usando droga, que foi a má influência de fulano. Foi o filho que levou todo mundo, mas você olha pra ela, o filho é o dono do morro. Não, mas foi a influência de não sei quem, sabe? Isso na expectativa dos pais e tudo. Eu acho que a primeira vez que eu precisei sentir isso foi com muito peso. Quando eu tinha 15 anos, foi quando a minha mãe perguntou se eu era gay.
Nossa, celebração. Tipo, e a minha mãe, ela não teve grandes problemas, tudo afetou, e hoje apesar dela ser uma super militante da causa e tudo, afetou, e ela tinha muito, ela ficou apavorada, isso gerou um medo que até hoje existe nela, de acontecer qualquer coisa comigo na rua. E na época ela tinha outro medo, que a minha mãe achava que o meu pai nunca ia aceitar aquilo bem. Terminou que meu pai também aceitou super bem. Mas a minha mãe, ela gerou uma ansiedade na minha mãe, não é por nada, a gente tá num país extremamente nocivo aos LGBTs, que a minha mãe, ela preferia que eu ficasse em casa, e a frase da minha mãe era: traz namorado pra casa, que é melhor fazer em casa do que na rua. E isso meio que blindou a minha mãe de perceber que todo o sofrimento que eu tava passando, por exemplo, na escola, que a minha mãe, ela se convenceu que me colocando na fortaleza dela, naquele castelo, eu tava completamente blindado de sofrimento, de forma que, assim, ela ficou completamente cega ao fato do bullying que tava acontecendo na escola, e eu não conseguia falar. Eu tenho um problema que não é muito com relação à sexualidade. Eu brinco muito com o Francisco, falando que minha família é os Flanders. E acontece, eu venho de uma família onde tem muita gente. Minha avó, por parte de pai, teve 13 filhos, e minha mãe, por parte da minha mãe, teve mais 5, ou seja, cada um teve em média 3, ou seja, eu tenho acho que 26 primos contando comigo. Então, tipo, é uma galera grande, é uma galera boa. E diferente de todos eles, o meu pai e minha mãe foram os padrõezinhos. Eles são os que nunca geraram problema, os dois que tiveram uma carreira. E aí, o meu pai, por ser um dos que tem mais bom senso ali em todo mundo, ser um pouquinho mais empático, não digo nem empático, né? Mas foi o mais inclinado. Sensato. Sensato, inclinado a ajudar, um pouco mais caridoso com todo mundo. Ele tomou uma frente de ser o mediador de tudo, o que toma iniciativa, etc. E aí, isso chegou numa idade que isso começou a transferir pra mim e pros meus irmãos. Eu sou filho do meio, eu tenho um irmão mais velho que hoje é casado, tenho um sobrinho meu agora, ele tem filho, e eu tenho um irmão mais novo. E aí o que acontece? Eles ficaram noiados de ter uma geração de filhos perfeitos, em que, tipo, pro resto da família, nós tínhamos que ser os exemplos. Eu e todos os meus irmãos, nós temos que ser bem-sucedidos, nós temos que ser educados, nós temos que ser, tipo, cara, impecáveis. E aí veio eu. Eu não digo que eu sou fora da curva, eu sou fora da curva dos conceitos dela. Eu tenho ideias totalmente diferentes, eu discordo, eu sou... eu tenho uma palavra correta pra isso? Eu acho que você é combativo. Não é combativo, eu sou... subordinado. Eu tenho essa característica muito de insubordinação, eu sou... E não é... E eu, tipo assim, e não é por mim. É porque eu sempre fui muito questionador e etc. E ela tem um perfil... Meus pais têm um perfil mais autoritário. Tipo, você tem que respeitar a autoridade. Eu falei, não, eu vou respeitar a partir do momento que você me falar por que eu tenho que respeitar. E aí fica, tipo assim, num preso. E aí, tipo, eu meio que sou isolado de todo mundo. E aí, meio que não interagem comigo, ninguém conversa. E aí, tipo... vive numa frustração de quebrar expectativas de todo mundo. Ele é inteligente, mas ele faz tudo errado. Ele faz isso, mas ele não faz isso. Então, a pressão familiar. É uma pressão familiar muito grande de expectativas que eles esperam. Tipo assim, meu irmão... minha mãe queria muito que ele terminasse a faculdade. E ele não terminou. Eu falei, porra, eu tive filho agora, não tem como terminar. E aí veio eu, terminei a faculdade, mas não o que eles queriam. E aí, tipo, eles ficam num ciclo de frustração de caralho, meus filhos, vocês são um bando de perdido, o dia que eu morrer, vocês não vão poder se virar. Vai, calma lá, cara, claro que eu vou me virar. É porque eu acho que isso, na verdade, os pais, a minha mãe também, ela tem essa coisa. O sonho deles é que a gente não seja capaz de se virar quando eles se forem. Porque eles precisam se sentir necessários. A minha mãe é italiana nesse nível também, né? Ela adora perguntar. Nossa, o que será de vocês na hora que eu me for? Que eu acho que ela tá falando isso não pra gente, mas pra ela mesma. Sim, porque... Eu já briguei com a minha mãe várias vezes porque ela fala isso. Eu falo assim, você não me deixa opção de me virar em alguns aspectos. Você tá sempre aí. Enquanto você estiver aí, eu não vou te mandar embora, sabe? Então, assim, no dia que eu precisar fazer tal coisa que eu não faço sem você, eu vou fazer. Porque eu não vou ter opção. Ou vou dar um jeito de... Não, eu vou fazer, eu vou prender dar um na marra. Exatamente. Mas esse é o amadurecimento que
cabe aos nossos pais entender que essa expectativa deles tem que fazer as pazes com o fato de que nós faremos escolhas e que nós vamos lidar com as consequências delas, para bem e para mal. E, deve ser muito difícil, cara. Não, a gente tá falando aqui, a gente tá falando sem um know-how importante. Nós não temos filhos. Sim. Então, assim, eu imagino que seja difícil, eu imagino que seja um processo muito doloroso, em especial, acho que dá pra fazer uma menção honrosa às mães, porque o sentimento materno, ele é muito sui generis nessa discussão, mas precisa acontecer esse amadurecimento pra gente não virar aquele bebezão lá do Game of Thrones, que tá, sei lá, tipo, com 15 anos mamando na teta da mãe. Eu não lembrava disso, obrigada. Precisa ter esse rompimento, esse cordão umbilical etéreo tem que sumir, tem que ser cortado, não só fisicamente, mas afetivamente também, para que essa relação de mães e filhos e mães e filhas seja amadurecida para uma relação de confiança, de amizade. Pra ser saudável. Pra ser saudável. Eu fico imaginando, agora que você falou de cortar o cordão umbilical, eu fico imaginando, tipo assim, filhotes de pássaros, tipo assim, que passa no instinto na cabeça da mãe, que cata o filhote e leva ele e solta ele pra voar, assim, ó. Ela deve ter muita certeza que ele vai conseguir voar. E, tipo, se ele não consegue, tipo, como é que A natureza é muito sábia nesse sentido. Só não foi com os humanos. Nós somos o equívoco da natureza. E... É engraçado demais isso, né? Porque isso se reflete, você tava falando, eu tava pensando, até na expectativa que eles criam pra outras pessoas, pra gente. Do mesmo jeito que a gente cria uma expectativa pro que a gente quer de um companheiro, os pais, se você não corta esse cordão, eles se sentem no direito de interferir até nisso. Então tem muito pai que quer interferir no seu relacionamento com alguém, porque a pessoa nunca é boa o suficiente pra você, do ponto de vista deles. E é muito bizarro, porque quando você... Já é difícil você encontrar alguém que preenche as suas expectativas, né? Isso sendo uma pessoa razoável, que não cria a pessoa ideal, mas todo mundo tem uma expectativa do que precisa num relacionamento. Ninguém foge disso. É tendo características básicas. Sendo não razoável, seja babaca, não criando... etc. Mas imagina, você encontrou alguém e aí isso vai de frente com a expectativa dos seus pais. É a mesma coisa que acontece com o emprego, a mesma coisa que acontece com a faculdade. Então parece que se você não corta esse cordão, você vai estar a vida inteira suscetível a ter que lidar com esse tipo de conflito. Porque o que acontece? Vira um conflito. A mãe quer isso, você quer permissão, aquilo. Né? Você tá o tempo inteiro precisando da permissão de alguém pra viver. Né? É a mesma coisa que acontece quando você entra num relacionamento e entrega a sua vida na mão da pessoa pra pessoa decidir a sua vida também. Que eu acho... A gente acha absurdo, a gente acha bizarro, mas acontece muito isso, né? A gente tem que ter... É porque as pessoas, assim... Mas isso é consequência justamente de uma trajetória de uma pessoa que não conseguiu lidar ainda com o fato de que, no final, as escolhas finais são dela. Então, essa pessoa que ela gosta de entregar na mão do outro, tirando a possibilidade de ser um relacionamento abusivo, que a gente já comentou aqui, pra ela é uma questão até confortável. Ela tá revivendo, ela tá emulando no relacionamento afetivo um conforto que ela tinha com os pais. Entendeu? Eu acho que talvez no cérebro da pessoa isso seja carinho, seja atenção, seja cuidado. Proteção. Isso é uma coisa muito legal. Eu ouvia muito, muito, muito quando eu tava solteiro, que eu ouvia direto isso, e é uma sensação que as pessoas, elas, olha, por conta da sua altura, do porte, não sei o que, eu me sinto protegido. Porque no final é isso que as pessoas, elas querem se sentir abraçadas, querem se sentir blindadas. Não tem nada mais gostoso que abraçar alguém e botar a cabeça no peito, né? Indo para um lado mais antropológico, a gente consegue entender isso de certa forma partindo da premissa feminina. Que lá nos antepassados o macho era escolhido por ser o mais forte, porque o queixo dele era mais quadrado, então isso dava uma impressão de resistência para a fêmea, então ele conseguiria ter uma prole boa que ia viver, etc e tal, mesma coisa essa imagem, trazendo de uma leitura antropológica muito antiga, que provavelmente não dá para ser usada atualmente, é justificável, mas mesmo assim, é uma grande bullshit, né, cara? Você não tem que ter alguém pra proteger você. Mas pra fazer uma prole, eu tava precisando de alguém mesmo. Cara, mas assim, existe e tem a contrapartida. Tem aquele cara, ou aquela menina que seja,
que gosta de sentir que tá protegendo. E às vezes ela começa a interferir tanto, e aí que você entra no limiar... Você quer uma namorada ou uma mãe? E no limiar do relacionamento abusivo. A pessoa ela começa a tomar a rédea da tua vida. E às vezes, não sei explicar, porque eu já presenciei relacionamentos abusivos em que a pessoa o abusador fazia da pessoa a mãe dele. Mas é outra coisa, uma chantagem emocional, né? Tipo, você faz tudo pra mim aí que... Entendeu? Então é muito... Não existem tantas formas de colocar as expectativas na mão do outro que eu prefiro sofrer com as minhas expectativas frustradas, entendeu? Eu prefiro entender que, eu vou esperar, e eu espero isso do que eu tô fazendo, seja no trabalho, seja numa relação romântica, me entrego pra... Porque assim, não adianta, a gente vai ficar lutando até quando? Em algum momento a gente não consegue. Não pode... E aí eu me entrego e eu sei que pode se frustrar, e quando frustrar, beleza. É melhor ter um monte de expectativa frustrada que em algum momento a experiência vai ter valido a pena. Você está construindo uma trajetória. Eu acho que a maturidade ela é construída em cima das frustrações. Tipo, se uma pessoa que não passou por frustração nenhuma, ela não consegue falar que ela tem maturidade, porque ela não consegue ficar de frente a frente ao fracasso. Vamos lembrar uma cena memorável do último Star Wars, sem ser o Han Solo. A hora que o Luke tá lá esbravejando, todo putinho, com a árvore pegando fogo, não sei o quê. E o Yoda vira pra ele e fala... É justamente um debate sobre a expectativa do mestre em relação ao discípulo, e que o Yoda termina essa conversa com: a falha é o maior e o melhor dos professores. Sim. Tanto para os dois lados, para o mestre e para o aluno. Essa é uma relação que a gente tem com os pais, essa é uma relação que a gente tem com professores, com amigos. Vou puxar um pouco para essa questão dos amigos em relação à expectativa. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas às vezes você vira como se fosse uma espécie de personagem, um avatar dentro do seu círculo de amigos, e as pessoas, elas não... E você deixa de se sentir confortável de ser outra coisa entre as pessoas que você mais tem afeto. Eles acham que você é blindado a expectativas. Eu tenho esse problema muito grande, porque eu tenho uma dificuldade gigantesca de falar a respeito abertamente se eu tô muito triste, se eu tô isso. Então, eu tô sempre acostumado com uma certa imagem do engraçado, talvez assim, que sabe lidar, não preciso de gente. E eu percebo que às vezes, quando eu tô no ápice das minhas emoções, isso tem acontecido mais frequentemente, as pessoas estranham se eu fico bravo, se eu fico grosso, entendeu? Se eu fico isolado. Por isso que é bom já ser grossa de padrão. As pessoas, elas não estão acostumadas. E remetendo a uma reflexão que a Bruna, quando teve com a gente, fez, foi como é mais fácil a gente, às vezes, em função dessa expectativa dos nossos próprios amigos... continuar na caixinha. Ou conversar com desconhecidos. Desabafar com desconhecidos. Há alguns anos, eu fiz uma tatuagem cuja palavra é Weltschmerz. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Eu ia colocar no Google para ele pronunciar e acabou a bateria do notebook. Mas eu acho que é isso mesmo. Weltschmerz é uma palavra alemã, que os alemães têm umas palavras maravilhosas para todas as coisas. E se você procurar a tradução, é mais ou menos dor do mundo. E o que significa? Significa é aquela dor que você sente quando você percebe que a expectativa que você criou nunca vai se encaixar com o mundo real, sabe? Com a situação real. E eu tatuei isso porque eu acho que... Fui eu que... Eu tatuei isso porque eu acho que não tem uma sensação mais verdadeira e mais frequente na minha vida. E acho que na vida de todo mundo. Quando a gente tende a criar muitas coisas na nossa cabeça, a gente percebe que nunca o que a gente criou vai bater com o que vai acontecer de verdade. Só que isso não é negativo. Às vezes pode ser melhor do que a gente imaginou. É que às vezes a gente dramatiza uma coisa meio Les Miserables, né? Que eu sonhei um sonho e a vida matou... I dream the dream. Somos a Susan Boyle. Eu confesso que eu sou bem dramática, né? Toda vez que eu penso nessa tatuagem, eu falo assim, nossa, que drama. Mas já quis tatuar coisas piores, então essa é dos males o menor. De profundidade, assim. E isso é uma coisa legal, eu não me arrependo de nenhuma tatuagem. E eu acho que isso tem muito a ver com expectativas. Todo mundo vem falar, todo mundo não, né? Muita gente vem atrás de mim e fala assim, ai, que legal tatuagem, queria tanto fazer, mas
acho que eu vou enjoar, ou acho que daqui a um tempo eu vou esquecer, não sei o quê. Gente, para de ficar criando expectativa num dia eu acho que eu vou enjoar. Primeiro, você vai fazer, vai ficar na sua pele, em algum momento você vai esquecer que você fez aquilo. Tipo, é como se você tivesse nascido assim. Tem gente que fala que não vai fazer, porque quando se imagina velho com a tatuagem... Todo mundo fica velho. Talvez você morra atropelado com 15 anos e nunca fique velho. Como que as expectativas pautaram a escolha profissional de vocês? Assim, contando rapidamente. Jornalismo não foi exatamente uma opção para mim. Né? Eu vim daquela geração em que a escola e os pais, eles verificam um talento, vamos dizer assim, em você, e de repente eles associam diretamente a uma profissão. Então, o Francisco do passado escrevia bem, eu tinha ótimas redações, ótimas ideias. A gente tinha todo um projeto com um amigo meu de um mini livro na escola, e meu Deus. Na cabeça dos meus pais, isso tinha que virar algum curso, quando eu tinha 17 anos. Meus pais pesaram muito, né, na minha escolha. Algum curso que gerasse alguma renda. Então eles excluíram automaticamente algumas escolhas que eu tinha, que no caso era história e letras, e vai jornalismo. Não vai ser professor, como se jornalista ganhasse muito dinheiro, mas beleza. E vai pro jornalismo. E aí você já vai com uma expectativa, porque, nossa, ninguém escreve como eu sou tão bom. De repente você tá Essa com 17 anos, frustrante do mundo. sentado numa sala onde todo mundo era o melhor em escrever da sala, onde todo mundo era o melhor nisso, e você, meu Deus, na verdade eu sou mais um. Eu sou só mais um, eu sou um número, entendeu? Você sabe que eu acho que pra humanas isso é mais foda, né? Porque o que a gente faz? A gente escreve, no meu caso, desenho. São coisas que, mesmo que nem todo mundo seja capaz, as pessoas têm na cabeça delas que qualquer um pode fazer isso. É. Qualquer um faz meu trabalho, né? Quando você está se sentindo mal por algum motivo, bate aquilo na sua cabeça. Puta, eu tô aqui, qualquer um podia fazer essa merda que eu tô fazendo aqui. Não que eu pense isso sempre, tá, gente? É que às vezes você tá mal, você tá entupido ali, você... Ou, pior ainda, você não está mal, você não tem nenhuma dúvida, você sabe que você é uma pessoa foda, que você estudou, porque, enfim, exige preparo, a gente estuda pra caralho, não é uma coisa, tipo... Existe o básico que todo mundo aprende, e a gente aprende a trabalhar isso de formas diferentes, enfim... Existe todo um estudo para uma pessoa que nunca fez porra nenhuma, que não sabe o que é, não tem noção de como fazer como você, embora na cabeça dela ela tenha, e lançam qualquer um pode fazer isso. Aí você fica assim... Pode crer. A gente falou disso, né, quando a gente comentou sobre tempo, sobre a expectativa profissional de quem contrata o teu serviço versus briefing. Sim, nossa senhora. E que eu, Vitor, a gente teve uma situação... Isso é recente. A gente estava conversando sobre, né, que como o briefing, ele é uma coisa... É uma das melhores e piores partes do nosso trabalho. Precisa de aula de briefing na faculdade, gente. O que tá acontecendo? Não, precisa de aula de briefing para qualquer outro curso, para qualquer outra pessoa que contrate a gente. Porque às vezes o briefing vem assim... eu quero que você faça um negócio que eu não sei se é isso... mas eu quero que fique assim, mas que pareça assim. Aí você fica... Na verdade, o que você não quer nada, na real, né? O que eu tava comentando com o Francisco é que, tipo, essa semana eu trabalho por fora, eu tenho um grupo, um coletivo aí que a gente trabalha fazendo algumas campanhas X de empresas, e recentemente eu fui visitar um cliente. E a gente produz vídeos, né? Só que baseado, eu já tive estudo de marketing, etc. Eu geralmente vou lá, visito pra dialogar mais com o cliente, saber o que ele precisa, antes da gente propor qualquer coisa. E aí, ela chegou, a cliente virou e falou assim, preciso de um vídeo pra divulgar meu produto. Aí eu, tá, beleza. Pra que você precisa desse vídeo? E aí, ela foi falando, ela começou a explicar o que era o produto e não o porquê que ela precisava do vídeo. Logo eu entendi, ela não sabe do porquê que ela precisa disso. Sim. E aí eu fui começando a jogar ideias pra pessoa. Falou assim, você precisa de um tipo de vídeo pra falar de um jeito mais comercial, você precisa de um tipo de vídeo pra falar mais da sua marca, pra enaltecer os seus produtos, a sua linha. Você precisa de um negócio pra comunicar aos seus clientes, sabe? Tipo... E aí eu vi que, tipo, ela literalmente não sabia o que ela queria. Aí é foda. E era uma pessoa que trabalhava no marketing. Mas isso é muito constante. Eu trabalho com Indiretas do Bem, a parte de arte geralmente fica pra mim, de design e tal. Uhum.
E, pô, se você recebe uma refação num texto porque a pessoa não soube explicar muito bem ou porque você precisa inserir alguma coisa, beleza, porque aí você vai lá e você mexe no texto, é uma coisa tranquila. O texto tá ali, é só você mudar algumas palavras e tal. Só que quando a pessoa não sabe fazer briefing, você precisa fazer uma arte ou um vídeo, É muito difícil. é revoltante, porque às vezes você... E principalmente as nossas, porque não são arte tipo Photoshop. Tem que fazer tudo à mão, aí depois tratar no Photoshop. Tipo... E aí a gente faz tudo para aprovar antes de fazer a arte. E o que acontece? As pessoas não sabem mandar briefing. Então, assim, tem que fazer um texto assim, assim, assado. E algumas marcas grandes, elas têm paleta de cor que você pode usar e que você não pode. Sim. Elas têm um guide para você colocar o logo em um lugar assim, né? E as pessoas que estão contratando seu serviço, elas simplesmente não sabem disso ou ignoram isso. Aí elas mandam, eu quero isso, isso e isso, tipo, da forma mais básica possível para você criar. De certa forma, é bom você ter liberdade de criação? Sim. Mas, de outra forma, você não tá no dia a dia da empresa ali. Você não sabe os do's and don'ts. Sim. E ninguém para mandar isso pra você. E acontece com muita frequência de mandarem tudo aberto, aprovar texto, tudo. Aí, ir lá, criar, mandar pra pessoa. Não, mas então, não pode usar essa cor. Não pode falar essa palavra. E precisa mudar o logo. Eu tô pondo o logo que você me mandou. Por que eu tenho que alterar o logo que você mandou? Sim, Tipo... Termina. Eu só tô com raiva, tô tendo um rage aqui, porque as pessoas não sabem fazer briefing. Pro ouvinte que não entende, também não tá inserido nesse universo, o briefing, ele nada é mais do que um pedido muito claro do que você realmente quer. Um pedido, é uma diretiva. Fala assim, eu quero, por exemplo, vamos pedir, caso eu pedisse uma imagem agora pra Ari. Fala assim, eu gostaria de uma imagem voltada para, sei lá, adolescentes de 15 a 16 anos que estão passando agora pro ensino médio. Uma mensagem motivadora para o ensino médio, que virão novos obstáculos e que vai ser uma nova etapa. Você pode usar as cores tal, 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 e eu quero uma mensagem bem positivista. Isso é um briefing claro, direto sobre o que eu quero. O que as pessoas falam é assim, eu quero uma... Mas o que vem pra gente é tipo, me faz uma imagem da hora aí pra galera que vai começar o ensino médio agora. É difícil. Outro dia... Pode falar. Desculpa. Você me lembrou de uma ruptura violenta de expectativa da infância. Quando eu era criança, na primeira geração de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, na Manchete, nossa, eu era fanzaço. E eu pirava com aquilo, eu respirava Cavaleiros do Zodíaco. E lançaram os primeiros bonecos da Bandai. Né? Os bichos tudo torto, que não fica parado. Não, tudo bem. Na minha cabeça era perfeito, eu queria ter... Na minha também era. Aí, nossa, o escândalo que foi pra ter. Minha mãe comprou, né? Não sabia que tinha comprado. Aí chegou, porque quando eu era criança, a gente fazia o Natal, haviam os presentes embaixo da árvore. Fui reto, porque minha cabeça já tinha identificado a forma da caixa, ainda aqui com embrulho. Fui reto achando, e eu queria das duas uma, ou o Cavaleiro do meu signo, o Aldebaran de Touro, ou o Saga de Gêmeos. Na hora que eu abri, pra minha mãe naturalmente estava cagando, pra ela era tudo a mesma merda. Era o Afrodite de peixes. Nossa. Ninguém gosta de peixe. Tem uma foto minha, eu postei até no Instagram, do momento em que eu abri, que eu tô com o embrulho numa mão, a minha cara olhando pro negocinho. Caralho, logo esse. Não, e eu tava me sentindo mal, falei, puta, minha mãe fez um agrado pra mim, mas eu não tô me sentindo bem, tá minha avó, e aí, você gostou? E eu... Gostei porra nenhuma! Cara, isso me fez lembrar de um Natal, que, gente... Criança é um bicho maldito. Se você não prometam coisas para crianças que vocês não vão cumprir. Sim. Como diz a Sense Márcia, não promete que você não vai cumprir. Exato. A minha mãe, eu lembro uma vez, tipo, quando eu era muito mais novo, eu devia ter, sei lá, meus 8, 9 anos. E quando ela tava fazendo compras, minha mãe andava muito pela 25 de março. Você que não é daqui de São Paulo, a 25 de março é um grande comércio ilegal. Hoje em dia é legal, né? Na época... Legal, ilegal, tem de tudo. Tem de tudo lá. Tem tudo. um grande desova do Paraguai lá. Então minha mãe comprava muito brinquedo. E eu lembro umas vezes, ela me levou em algumas caravanas dela de ir lá comprar coisas na 25 de março. E velho, a maior desculpa dela pra tudo que eu pedia era... Tá bom, no Natal eu compro pra você. Nossa. E aquilo foi somatizando.
no Natal compro. Que Natal, caralho, né? Era pra ter um pé direito de presente. Sim, velho. E aí chegou o Natal. E ela achou realmente que eu ia esquecer. E aí eu sentei, vi aquele monte de presente, porque minha família é grande, né? Então, tipo, tem muito presente. Esses são os meus, onde será que são os outros, né? É, exatamente isso. E aí, bom, meu nome é com V, né? Vitor, então eu era um dos últimos de receber os presentes. E aí eu tava lá do lado da árvore, aquele montão de presente. Você foi definhando, e aí, tipo, ué, cadê? Tá indo tudo embora? Não era tudo meu? E aí, eu lembrando, pô, minha mãe falou que ia me dar o boneco do Transformer, porra, ela vai me dar o do Soul Brain também, ia ter o boneco do Cavaleiro do Zodíaco, ia ter aquele skate que eu pedi, caralho, vai ser muito foda, ia ter a fantasia do Seiya, caralho, um monte de coisa. Chegou uma hora que, tipo, sobrou, tipo, uns 2 presentes, tá ligado? Era uma meia e um boné. Chegou o Aí, escorpiano. aí um dos Escorpiano. presentes, eu nem lembro mais o que era o presente, que era uma coisa muito bunda. Porque se fosse importante eu teria lembrado. Mas aí pegou um dos presentes, minha tia. Esse aqui é do primo Felipe, que tá viajando com a avó. Eu falei, fudeu. O quê? Sobrou um presente, era muito menor do que o. Sobrou um presente, ele não parece ser consistente, ele parece E um aí tecido. entregou, era uma coisa X lá. E aí eu falei, mãe, Quer dizer, ele lembra mais o que ele não ganhou É. do que o que ele ganhou. que minha expectativa tava lá em cima, cara. Tipo, Esse é o escorpiano roots, né? eu cheguei aí, mãe. Cor até a garganta. Cadê aquele monte de coisa? Ela falou, mas eu não falei. Falou sim! Falou sim, eu tava aqui. Tipo, lógico, não tava discutindo com ela nessas E até palavras. hoje, o Vitor cobra da mãe dela. Isso formou o caráter do Vitor. Todas nessa essas história. palavras estavam muito regadas, muito choro e muita lamúria no meio. Mas, tipo, eu quero outro brinquedo tal, eu quero, não sei mais o que. Você falou que ia me dar. E, enfim, ela me deu um presente só e aí eu tive que engolir. E a gente cresceu regado à expectativa, se vocês pensarem, porque nós somos a geração que cresceu com Harry Potter. Ah, sim. A gente, A expectativa o da livro carta, é anterior, né? quer dizer, o primeiro livro, mas quando ela começou a... Existia um momento em que se alinharam os livros e os filmes, e a gente esperava o próximo livro, a continuidade da história. É porque a nossa faixa etária, ela é pária com a do Harry Potter. Sim. Ele tinha 11 anos E quando a gente nós tinha 11 quando anos. então a gente começa na expectativa de ok, eu posso não aguentar, eu não vou aguentar o professor Roberto tentando me ensinar fração, filha da puta. Meu professor de matemática chamava Roberto. O meu também eu odiava ele. Que é uma coisa que não faz muito sentido. Porque daqui a pouco eu vou aprender transfiguração, poção, caralho. Eu nunca tive essa noia de ser bruxo Eu nem não tinha nada. de ser bruxa, não, mas eu queria saber a continuação da história. Mas uma coisa que eu ficava fudido é... Que sempre me martelou na cabeça Até porque eu ainda sou bruxa, não preciso ir da escola. Aquela merda. Uma coisa que me martelou muito com relação ao Harry Potter é, tipo... Beleza, eles têm aquelas aulas muito bacanas das magias, poções, contra a arte das trevas, mas e aí? Física, matemática, português, Como eles história... aprenderam a ler, né? É, tipo... e aí, caralho? Vocês não tiveram aula disso, não? Mas é no aniversário de 9 anos que ele vai? Primeiro ou 11 anos? 10. Ah, 10 já tá ou 11 alfabetizado, 11 já. anos. Mas mesmo assim, tem muita coisa. Tem química, tem física, tem estudos sociais, tem um monte de A coisa. gente usa pra quê? Eles são os Pra sonhos- discutir na internet. Mas Pra isso, fazer podcast falando da vida. mas isso volta na maior expectativa que eu tinha na infância, que era quando eu acordava e quando eu entrava na escola, que era quando é que eu vou sair daqui. Era só nisso que eu pensava. Eu gostava da escola. Ah, eu não gostava da escola. O professor Roberto fez de tudo pra eu não gostar da Será escola. que o meu Roberto é o mesmo que o seu? Era um cara de óculos, magro. O meu Roberto era professor de teatro também. Ele tem um canal no YouTube, eu descobri esses dias. Show de bola, hein? Mas eu gostava dele. Eu descobri por mesmo na mensagem pra ele. né? Então vamos, antes da gente começar a nossa conclusão, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Veio uma pergunta pra vocês. Hoje, qual é a sua maior expectativa, Francisco? Eu vou tomar um gole de Eu alguma tenho uma coisa coisa pra falar alcoólica. enquanto ele Me pensa. dê só um segundo. Esses dias eu me deparei. Eu comecei o ano pensando assim, vou fazer um bullet journal. E aí, a primeira página do meu bullet journal eram os planos para 2018. Isso é uma coisa que as pessoas fazem e que, se vocês procurarem, tem um vídeo meu no meu canal falando que eu sou meio contra essa coisa de metas para o ano. Porque a gente coloca lá e aí, sei lá, dá uns 3 meses, a gente olha e vê que não cumpriu as coisas, a gente fica frustrado e deixa pro outro ano. Quando é uma coisa que tem que ser recorrente. Você não começou ainda, começa agora. Tipo, é uma meta pra vida, não é para o ano. E você tem que transformar o tempo inteiro. Então eu resolvi fazer com esse objetivo, assim, tipo, vou olhar e vou me cobrar.
E eu esqueci que eu fiz essa lista, obviamente, porque eu não tenho frequência, eu não consigo manter uma agenda, um caderno, eu sempre largo lá. Daí eu olhei e comecei a ver as coisas que eu não tinha conseguido. E eu falei assim, caralho, né? Eu tô falhando comigo mesma. Eu caí na armadilha que eu já sabia que eu não devia cair. Aí deu um segundo e eu pensei assim, não, peraí, o que eu consegui? Mesmo sem estar focada, sem estar olhando nisso aqui, o que foi que eu conquistei? Eu conquistei isso. Olha só, fui além da minha expectativa em muitos aspectos. Não dá pra gente ter tudo o tempo inteiro. A gente sempre vai ter muita expectativa e a gente nunca vai estar feliz se a gente ficar pensando o tempo inteiro naquilo que a gente não conseguiu realizar. Então, eu olhei pra lista e falei assim, beleza, tenho essas coisas que são importantes, que não eram só um objetivo aleatório. Vou pensar mais nisso com carinho, vou ver como que eu posso trabalhar isso, enquanto eu mantenho aqui as minhas coisas alinhadas, as coisas que estão dando certo. Mas sempre lembrando que eu melhorei em muitos aspectos que eu não imaginava que eu precisava e que realmente precisava de ajuda. E eu acho que é isso, expectativa. A gente tem que estar pronto pra saber lidar com as nossas expectativas. A gente tem que comandar as expectativas e não deixar que elas comandem a gente. Uhum. Porque senão a gente fica doido, né? Elas têm que ser um impulso pra gente melhorar. E não o contrário. Acho que a minha expectativa, né, em especial agora, é primeiro aprender a assim, continuar desenvolvendo uma relação mais saudável e menos beligerante da minha autoestima com o mundo, né? Porque sempre estivemos em guerra. Uhum. E agora a gente vai passar daqui para 4 anos em diante, todo mundo sabe por quê, por um motivo em que a gente vai precisar se resguardar muito, se proteger muito. Então, tentar ficar mais fortalecido, tentar ficar mais pleno mesmo, para não só conseguir me salvar, mas também resguardar as pessoas que estão por perto. E no final, para, sei lá, dar andamento na conclusão da nossa conversa, a gente falou muito de meta. Eu acho que a gente tem que fazer uma justiça a Dilma Rousseff, que foi tão julgada por uma frase, e essa frase é a minha vida, de toda forma, de todas as metáforas possíveis, que é: a gente estabelece a meta, a gente chega na meta e a gente dobra a meta. Não sei por que falaram que é um absurdo isso, porque isso é a história da minha vida afetiva, profissional, pessoal, tudo. Na verdade não vamos botar uma meta. Vamos deixar uma meta aberta. E aí quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Cara, eu acho que vou começar a falar isso porque direto tem eu escuto da minha mãe, dos amigos, do terapeuta. O que você vai fazer? Eu vou responder. Primeiro, não me pergunta isso porque a gente não tem que colocar uma meta. A gente tem que deixar uma meta aberta. E quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. A minha expectativa eu acho que estava até na lista, entre as coisas que eu não fiz, tem a ver comigo me alinhando. E acho que começa na minha autoestima também. Porque, assim, tenho pontos assim, preciso melhorar profissionalmente, preciso ganhar mais dinheiro, mas trabalhar com mais equilíbrio. Tudo isso, tudo que acontece na minha vida hoje está focado na minha autoestima. Todos os problemas que eu tô tendo, de alguma maneira, começam lá. Ou porque rolou traição de confiança e aí a gente se culpa, coloca carga na gente e demora muito pra gente se recuperar. Uhum. Ou porque eu coloquei muita expectativa, ou olho muito pra expectativa que o mundo tem de mim e me cobro demais e acabo achando que eu não sou boa o suficiente, me bloqueando. Então são muitas coisas e todas terminam no mesmo ponto, que é trabalhar minha autoestima. Porque por muito tempo eu tive problemas de autoestima muito grandes, e aí depois eu tive o processo de aceitação, tanto é que eu falo muito sobre isso no Instagram, que é a parte estética. Porque, e hoje, assim, eu tenho muito menos problema com a parte estética, eu sou muito tranquila até. Mas autoestima, que é uma coisa que a gente fala muito e vale o programa, é de dentro pra fora, não é só insegurança física, a gente tem com as nossas habilidades, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente gostaria de fazer, e eu preciso muito trabalhar isso. A nossa autoestima está intimamente ligada com a questão da expectativa, porque a autoestima deficiente, que é o que a gente está compartilhando aqui, ela gera uma série de problemas de ansiedade e ela dificulta as nossas pazes com as nossas expectativas e com as expectativas que a gente acha ou que existem de fato dos outros para com a gente. Eu acho que a minha... Essa autoestima, quando ela é deficiente, que é o que a gente está advogando aqui, ela meio que ela deixa essa visão um pouco muito mais turva do que o normal
É como se a gente estivesse abrindo o olho dentro de uma piscina. Sim. Então, a minha expectativa é conseguir me enxergar. Eu queria me enxergar como algumas pessoas me enxergam. Então, conseguir enxergar as minhas qualidades e ser mais gentil comigo mesma e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar melhor naquilo que eu perceber que realmente precisa de mais empenho. Porque, sei lá... Posso fazer um hate antes de passar pro Vitor? Eu queria ter a autoestima da Rosa Weber, que falou que o judiciário brasileiro conseguiu lidar perfeitamente, venceu a batalha contra as fake news nessas eleições. Eu queria ter essa autoestima. Enfim. Eu queria ter a autoestima de qualquer uma das pessoas que entrou que foi eleita recentemente. Eu queria ter a autoestima de quem coloca a própria cara no background das mensagens do WhatsApp. Nossa, essa eu não queria ter, Nossa, Nossa, que põe o próprio rosto no fundo do papel de parede do celular. Não dá, velho. Não Eu dá. coloquei uma ilustração que fizeram de mim, porque era muito bonitinha. Não, mas foi um presente que te foda. fizeram. Eu tô falando Isso é o sério. que eu acho foda. Eu queria ter a Eu queria autoestima... ter a autoestima do namorado que coloca a foto dele no celular da namorada e acha que... Eu queria ter a autoestima de Gado quem, demais. de quem coloca a própria foto na cover do Facebook. Eu queria ter a autoestima de casal que faz Perfil conjunto. em conjunto Não e dá, acha que velho. as pessoas precisam muito das dicas de relacionamento deles. Cara, minha maior expectativa, eu acho que por agora é conseguir fazer que meus pais entendam que, porque eu tenho alguma empatia social, que eu não sou comunista. Todos nós. Eu sou sim, vou invadir tua casa, fica esperto. Eita! E sei lá, cara, eu acho que é voltar a me restabelecer, não me restabelecer, né? Voltar a ter uma calma financeira. Um assentamento. Essa é a minha maior expectativa. Da... Todos nós, novo. né? Foi que nos uniu também. Contrata nós. Exato. Segue LinkedIn aí na descrição. Nesse episódio vai vir linkado nossos perfis no LinkedIn. E eu acho que por enquanto é isso. E, cara... E aí, conseguir um plano de saúde. As minhas expectativas. Plano de saúde eu tenho. Glória a Deus. Voltar com plano de saúde. Mas eu acho que por enquanto é só isso. Eu não tenho muito o que reclamar da vida. Eu também não. A minha vida tá boa, mas é aquela coisa, né? Ah, não. Tem uma expectativa pra agora. Melhorar. Chegar em casa e ter um estrogonofe. Falei, é isso. Segunda expectativa, churrascão na sexta-feira. Churrascão sexta-feira, aqui no prédio da Ari. Deixa eu fazer transmissão ao vivo do churrasco. Exaustos. Vamos fazer uma live no churrasco? Se a gente tiver condições, a gente faz. Churrascos. Se você tem algumas expectativas, se você tem alguma coisa pra contar, alguma coisa interessante, ou não também, né? Às vezes pode ser alguma coisa trivial, a gente ouve tudo. Como se nós fôssemos interessantíssimos, nossa. Mas se você separou seu tempo pra ouvir a gente quer ouvir você agora. Manda pra gente, a gente tá lendo, a gente tá tentando ajudar as pessoas, ou não também, né? Eu prometi que a gente ia falar nossas redes sociais logo no começo e novamente falhei. Falhamos Mas miseravelmente. caso você esteja ouvindo até agora, eu espero que esteja, olha essa voz maravilhosa. Manda mensagem pra gente em estamostodosexaustos@gmail.com. Se você quiser anonimato, nós faremos, é só avisar. Se não quiser mandar e-mail, pode mandar pra gente no Instagram, @estamosexaustos, ou no Twitter, exaustospod, ok? Ou nas nossas redes sociais particulares, se você quiser. Ok. Tá ok. Redes sociais, Francisco, as suas. Call of Junqueira em tudo. Call of Só Junqueira. cuidado com o Twitter, porque ultimamente meu Twitter tá um posto de raiva, melancolia e ódio. E comunismo. Essa é a minha. E comunismo. Eu sou a Love Maltini em todas as redes sociais. Eu não sou o Vitor em todas as redes sociais. No Twitter eu sou Mikau_Wolf e no resto é tudo Vitor_Wolf. Porque não dá pra colocar Mikau porque era uma Suicide Girl aqui. Muito obrigado. Love Maltini até no X-Vídeos. Ô, louco. Brincadeira. Nossa, você me lembrou de uma história de expectativa terrível. Agora conta, nos últimos minutos, Como cara. é que o João Kleber fala? Epa. Parou. Conta, agora, O rápido. jogo da minha vida, da minha infância, foi The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah, Esse jogo é um jogo que lida muito com o tempo, entre dia e noite. sim. E eu não tive auxílio nenhum de nenhum adulto sobre o que era inglês e como é que era. Eu só tinha antigamente... Eu pensei que você não tinha auxílio de adulto pra falar o que é dia, que é noite. Falei, porra, aí você tá com problemas, cara. Só tinha revistinha pra você ler o que aconteceu, também não tinha revistinha. Então, em algum momento do jogo, você faz uma side quest lá e ela pede pra você esperar um dia. O que aconteceu? Eu não entendi que era um dia do jogo. Eu fui criança, deixei o videogame ligado, falei, agora eu vou esperar aqui
E amanhã eu volto na expectativa de que eu ia ter... Caralho, eu vou ter a espada... A Big Goron Sword, eu vou ter a espada fodida. Aí eu dormi, fui correndo pro videogame. Agora eu vou ter a espada. Cheguei lá, foi uma merda. Falei, cadê minha espada? Até entender que tinha que passar o dia no jogo ali. Pra encerrar, o maior mito e a maior expectativa fodida nos últimos anos foi a nova temporada de Gilmore Girls. Cagaram uma história inteira. Foda-se. Beijos. Tchau! É isso aí, muito obrigado. Espero ver você ouvinte aqui semana que vem conosco. E mande suas sugestões. E, bom, até mais. Converse com a gente. Até! Aí, o que aconteceu? Esse ano, para não Deve ter ter treta, cagado na porta desse deve ter síndico. dado treta, obviamente, sempre dá, porque pessoas reclamaram. Esse ano eles organizaram, então eles colocaram assim, casas com o não na porta, com o selinho vermelho, você não pede. Casas com selinho verde, você pede. E aí estão todos os prédios abertos e as crianças circulando. Toda hora tem uma gritaria de criança aqui. Se você ouviu isso em algum momento do podcast, é em função disso. Toda hora tem Desculpa. crianças gritando no corredor. Tudo bem, deixa elas serem A gente felizes. tá fazendo o nosso melhor. Mas aí, pra piorar, tocou meu interfone e o cara falou assim, precisa vir receber um negócio aqui. Aí a gente desceu pra receber um negócio, que por sinal era X, a gente criou super expectativa. Ó, o que será que vou receber? Não era nem um press kit, era um objeto de limpeza pessoal, que eu não vou falar o quê. Aí, E é isso. Aí a gente foi pegar o elevador, tinha uma moça com a máscara do pânico. Ninguém sabia se era criança, se era adulto, se era menino, se era menina. Essa pessoa foi se aproximando, eu fui afundando na minha vergonha alheia e eu fui virando um misto, fui um ser híbrido. Eu não tava com vergonha alheia porque eu tô de pijama. De ser humano e ser vergonha, implorando para os deuses não Mas falar aí a comigo, pessoa não olhou fala pra gente e comigo. falou assim, doçuras ou travessuras? E ela, não. Ela chegou bem, não, você tem que descrever. Ela chegou, Vitor, me corrige se eu estiver exagerando. Doçuras ou travessuras. Eu falei, caralho, o que é isso? E aí todo mundo fez um shrug pra ela. Foi quase sex offender, mano. Eu olhei aquilo e falei, caralho, essa pessoa tem a altura de uma criança, o corpo de uma mulher e a voz do Sérgio Malandro. O que é isso? Com a máscara do pânico. Não tem como não ficar constrangido. Eu tava E constrangidíssimo, aí ela sério. com certeza ficou constrangida também, porque todo mundo fez um shrug. Ela falou assim, vou dar uma gostosuda pra vocês também. E aí foi colocando bala na mão da gente. Ah, ok, ela me deu uma bala de caramelo, muito Não, a bala era obrigado. boa, inclusive. Ela me deu uma sete bela, eu engasgo com sete bela. Que é a Ai, minha, mas aí é uma iogurte de inabilidade física sua. Não, é uma alergia que eu tenho. morango. Iogurte de morango, você pode? Não, Mas tem o Sete alergia. Belo é iogurte de Eu morango. tenho alergia ao Sei corante. lá, pra mim era framboesa, Sete Belo. Não, tem dos dois. Enfim, aí a gente tá aqui rindo pra si mesmo, pensando no nosso tempo, não tinha isso. Aí eu morava em casa, não morava em prédio, então não tinha pra quem pedir gostosura. Eu tinha uma Sabe o que era expectativa o dia, quando eu era o dia de criança Cosme sobre e Halloween. Damião. Aquilo era a expectativa, que a gente andava no bairro tudo ali, pegar os saquinhos de doce.